Acho que tá entrando gente aqui, mas vamos começando rapidamente para a gente não perder o nosso precioso tempo, que afinal de contas não é toda hora que o Guilherme Benchimol está à nossa disposição. Então, primeiro, bem-vindo a todos, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Apresento inicialmente aí o Guilherme, para quem, acho que os pouquíssimos que não conhecem, se é que alguém não conhece. Guilherme Benchimol é o CEO e é o fundador da XP, foi eleito em uma das 50 pessoas mais influentes do mundo pela Bloomberg e trouxe através da XP aí um canal de evolução, de democratização dos investimentos, de educação financeira. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Junto com a gente também o Roberto Calumbi e o Lucas Leal, que são sócios da RGC Investimentos. São dois caras aí com 15 anos de mercado financeiro. O Roberto Calumbi é o fundador da RGC, eles vão falar um pouquinho também sobre o escritório, e eles que viabilizaram para a gente esse contato, intermediaram essa live e possibilitaram essa oportunidade da gente falar, mostrar para vocês um pouquinho da XP, para que vocês conheçam o que é uma corretora, né, e o que é a XP. Vamos falar um pouco aí sobre essa questão de segurança. Muita gente ainda tem dúvida se é seguro ou não investir através de uma corretora. E depois um bate-papo aí sobre perspectivas do mercado financeiro, o que o Guilherme tem a contar para a gente. Lucas, quer introduzir a RGC para a gente? Queria só agradecer a MB pela oportunidade, a Guilherme também, para que a gente possa estar aqui junto discutindo sobre um tema tão importante, que é a educação financeira, investimentos e as perspectivas do cenário. Muito obrigado a todos. Eu sou o Lucas Leal, da RGC Invest. Peço para que Calumbi, nosso sócio, também seja presente. Boa tarde a todos. Eu sou Roberto Calumbi, sócio fundador da RGC Investimentos. Eu queria agradecer muito aí a MB por essa oportunidade de estarmos aqui presentes com vocês, com dois dos meus sócios e com o Guilherme Benchimol, CEO da XP Investimentos. Guilherme, além de ser esse empresário de sucesso, como o Dr. Paulo já falou, ele está se tornando, na verdade, uma grande referência para toda uma geração aí no mercado de capitais, além de ídolo para muitos, inclusive para mim. Na condição de sócio fundador, para mim é um prazer poder apresentar para vocês essa condição do negócio que a gente tem. Nós, como assessores de investimento, nós temos um escritório, somos um time de 20 assessores, que através da plataforma e do mantra da XP, a gente tem como objetivo ajudar os brasileiros a investir melhor. Tá? A nossa empresa foi fundada há 13 anos, em 2007, onde nesses 13 anos muitas batalhas e conquistas foram alcançadas, nomeadamente aí uma custódia em torno de 650 milhões de reais dos nossos clientes, são mais de 1.000 clientes ativos no momento, que reafirmam o nosso caminho de estarmos aí nos direcionando para o que há de melhor hoje nas oportunidades do mercado financeiro. Nosso objetivo aqui é poder aproveitar esse precioso tempo do Guilherme para poder, junto com o Dr. Paulo Camargo, aprender um pouco mais sobre esse mercado de capitais, principalmente nesse momento em que não só os juros baixos, mas esse novo normal nos reportando a uma necessidade maior do uso das tecnologias, é essencial para o gerenciamento desse nosso patrimônio financeiro. Né? Após esse evento, a gente vai entrar em contato com cada um de vocês e disponibilizar para quem tiver interesse, poder conhecer um pouco mais de como é esse funcionamento da investir através da plataforma da XP, tendo a RGC como seu assessor e podendo lhe dar esse encaminhamento das suas reservas e do seu legado para a sua família. Eu volto a palavra, então, com o Dr. Paulo e podemos iniciar aí o evento. Obrigado a todos. Obrigado, Calumbi, obrigado, Lucas. Já passo a palavra para o Guilherme. Só queria agradecer em nome da nossa presidente, Renata Gil, presidente da associação. Guilherme, você disponibilizar esse tempo para a gente. E aqui é um agradecimento pessoal a uma colega também, Patrícia Cerqueira, que viabilizou exatamente esse contato aí com o Lucas e possibilitou também a realização dessa live.
Guilherme, só para você entender aqui um pouco do nosso trabalho. Oi. Doutor Paulo, só uma questão. Lembrar para os participantes que as perguntas vão ser feitas pelo chat. Quem quiser perguntar algo, pode escrever no chat, que a gente depois vai estar trabalhando isso com o Guilherme aqui na própria live. Tá? Que durante a live os microfones ficarão fechados. Bem lembrado. Obrigado, Lucas. Guilherme, uma das coisas que a gente está fazendo nessa diretoria é uma diretoria nova que foi criada na nossa associação, né, que é de planejamento financeiro para magistrados. E uma das coisas que a gente quer é exatamente mostrar para os nossos associados, para o nosso público dessa live, e ela vai ser gravada, depois disponibilizada para os outros quase 14 mil associados que nós temos também, mostrar um pouco, né, do que é das empresas que trabalham no mercado financeiro, sejam corretoras, bancos de investimento, empresas de análise. E nós estamos inaugurando essa série aí exatamente com a XP. Então, queria que você falasse um pouquinho da XP, como ela surgiu, né? Eu sei que você é o fundador dela. Um breve resumo de como ela surgiu até o IPO no final do ano passado. Eu acredito que a emoção não deve ter sido pequena, não deve ter sido pouca, né, de estar lá na Nasdaq e ver o IPO da empresa que você mesmo criou. Se puder contar um pouquinho para a gente dessa história, por favor, obrigado, boa tarde. Sem dúvida, obrigado o convite, doutor Paulo, obrigado, Lucas, obrigado, Calumbi. A RGC é um parceiro super antigo nosso, são sócios nossos há bastante tempo, é uma grande honra ter construído essa jornada até hoje, que eu tenho certeza que só está no começo. Bom, contando um pouco sobre a minha trajetória e sobre a empresa, eu diria que a XP ela tem uma história diferente do que talvez a maior parte do mercado financeiro tenha, né? Eu tenho um pai médico, inclusive. Minha mãe é artista plástica. Assim, na minha família nunca teve nenhum empreendedor. E eu comecei a empreender porque eu trabalhava em uma corretora carioca, né? Meu sonho antigamente era ser trader, era ser aquela pessoa que sentava em frente à tela e ficava escolhendo a hora de comprar e vender um ativo. Esse era meu sonho de adolescência. E eu entrei nessa corretora, fiquei nela alguns anos, e quando teve a crise da bolha americana, da Nasdaq, em 2001, a minha área foi cortada e eu fui demitido. Então, assim, eu me lembro que algumas semanas antes disso, né, eu cheguei em casa e falei, pai, eu estou preocupado, né, porque eu escutei falar que vão mandar pessoas embora lá da corretora. Aí ele falou assim, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora, né? E na semana seguinte eu cheguei lá em casa demitido, né? Então foi uma dupla derrota, né? E quando aconteceu isso, eu me senti o pior dos homens, confesso. E eu decidi que eu queria empreender. Falei, olha, eu até aceito quebrar, mas eu quero controlar a minha própria vida. E foi assim que eu comecei a XP Investimentos Agentes Autônomos. Eu comecei literalmente com R$10 mil no bolso. Eu tinha um sócio que era um gaúcho e tinha mais um estagiário. E assim, no começo, a visão era basicamente sobreviver, era atender alguns amigos meus que eu achei que iriam confiar em mim como assessor de investimentos dele. E assim, uma dica que eu deixo é nunca monte um negócio contando com os amigos. Nunca funciona, tá? E a gente começou a empresa, como toda empresa de investimentos, há quase 20 anos atrás. O caminho convencional, o que era? Era você marcar visita com as pessoas e tentar convencer elas a virem investir com você. Foi um fracasso, né? A gente marcava muitas reuniões, as pessoas eram simpáticas com a gente, até porque a gente era simpática com elas. E de cada 10 visitas, eu diria que uma pessoa abria a conta com a gente e botava, quando muito, R$5 mil na conta. E o dinheiro nosso foi acabando, né? Como empreendedor, aquilo não era algo que fazia sentido, até que eu tive que vender meu carro. E quando acabou todo o dinheiro, literalmente, a gente teve uma ideia que era lançar um curso que pudesse ensinar as pessoas a investir. A gente botou anúncio no jornal, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A gente tinha um salão no prédio onde ficava a nossa sala comercial, que tinha 25 metros quadrados. O salão de festas não custava nada, era só limpar depois do evento. E apareceram 30 alunos. O curso custava R$300, era um fim de semana. Era a gente que ia dar o curso.
eu achei que eu tinha ficado rico, né? Porque por 30 alunos a R$300, eu fiz R$9.000 no fim de semana, nunca tinha visto tanto dinheiro. E o que foi mais legal é que todo mundo que assistiu o nosso curso depois abriu conta com a gente. Então ficou evidente ali que o caminho não era convencer a pessoa a vir investir com você, o caminho era convencer a pessoa a aprender com você, e se você ensinasse bem ensinado, aquele aluno naturalmente iria se converter em cliente da empresa. Então, foi ali que eu comecei a ver que eu estava empreendendo, né? Você sente que você está empreendendo quando você começa a fazer lucro líquido, literalmente, e, acima de tudo, que você agrega valor à pessoa que você está atendendo. Então, ali a coisa começou a crescer, começou a dar certo, e em 2007, a gente comprou uma corretora de valores. Em 2010, a gente foi ter um sócio investidor, ou seja, por 10 anos, eu trilhei literalmente carreira solo. E carreira solo é um desafio a mais, né? Porque você não tem apoio de ninguém, você não tem investidores, né? Você não tem linha de crédito. Eu me lembro que a gente investia no mês seguinte, se no mês anterior sobrava dinheiro, né? Essa é a vida do empreendedor convencional no Brasil. Mas aí, depois que entrou esse fundo inglês como acionista, a gente teve um valor de mercado na época de R$500 milhões. Aquilo nos trouxe um selo de credibilidade bastante importante. As pessoas começaram a confiar um pouco mais na gente. A gente já tinha ampliado o nosso leque de produtos, a gente já funcionava muito mais como um shopping de investimentos. A gente já tinha enxergado que a oportunidade no Brasil era, sim, competir contra os bancos convencionais no Brasil. Afinal de contas, a população brasileira confiava basicamente no banco, no gerente da poupança, e os bancos eram estruturas que não eram focadas no cliente, sim focadas no produto, né? Com muitas metas de venda e assim por diante. E a gente tinha concebido um modelo que vendia, que oferecia tudo que o mercado financeiro tinha de melhor, e a gente era focado na meta financeira do cliente, né? Então, isso por si só já mostrava um modelo muito mais vitorioso. Então, a gente começou a ganhar espaço, a ganhar mercado, até que em 2012 entrou um segundo fundo, né? Era um fundo americano, e a gente foi consolidando uma série de outras corretoras competidoras, até que há 3 anos atrás a gente teve o Itaú entrando como acionista minoritário nosso. A gente fez esse movimento muito mais com a intenção de trazer credibilidade ao negócio. O Itaú nunca teve nenhum tipo de interferência na companhia. E, por fim, ano passado, a gente acabou entendendo que o caminho que a gente deveria seguir seria abrir capital na Bolsa Americana. A gente fez isso na Nasdaq, onde a gente fez o maior IPO da história de uma empresa brasileira, né? A gente fez uma oferta de $2,5 bilhões. A gente teve demanda de $35 bilhões, e foi muito positivo, porque além de ter levantado o capital, a gente conseguiu se conectar aos maiores investidores do mundo. Isso ajuda bastante a gente, porque o que a gente começou a fazer aqui no Brasil, eu diria que mundo afora já acontece há muito tempo. Então, quando você se conecta com esses sócios lá de fora, eles te ajudam em melhores práticas, te ajudam a aprender com os erros que aconteceram lá fora. Então, isso vem ajudando a gente a se tornar cada vez mais uma empresa melhor no Brasil. E, por fim, eu diria que a cultura do brasileiro sempre foi de confiar no banco, né? Eu comentei isso um pouco antes. Mas, acima de tudo, porque o Brasil sempre foi um país de juros elevados, né? Desde 94, os juros do Brasil foram de mais de 13% ao ano na média. Então, sempre foi fácil investir no Brasil, por isso que o brasileiro sempre se intitulou conservador. Porque era bom ser conservador, era bom comprar renda fixa, porque 13% ao ano sem risco e com alta liquidez não existe em nenhum lugar do mundo, né? Só no Brasil. Mas, nesses últimos anos, eu diria que o Brasil foi colocando as contas públicas no trilho, os juros foram diminuindo, até que teve a epidemia que obrigou ao Banco Central a criar uma política monetária ainda mais expansionista, e a média dos juros, que era 13%, hoje chegou próximo a 2%, e eu acredito que caia ainda mais até o final do ano. Então, definitivamente,
as pessoas no Brasil vão ter que aprender a investir de verdade como se investe mundo afora. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro investindo o seu dinheiro, você vai ter que aprender a assumir riscos, aprender o que é longo prazo, aprender a montar uma carteira de verdade, e por isso que cada vez mais se torna fundamental o trabalho do assessor de investimentos. Então, a missão nossa, ela só está começando. Hoje são mais ou menos 9 trilhões de liquidez no sistema financeiro brasileiro e 90% desse dinheiro dentro de basicamente 5 grandes bancos, né? Então, o que aqui no Brasil é 90% dentro dos bancos, mundo afora é 90% fora dos bancos. Então, eu tenho certeza que, novamente, o que a gente começou a fazer só tá no início. Bom, acabei falando até demais, doutor. Não, desculpa. tá ótimo. Era isso que a gente queria, conhecer um pouco dessa história. E o resultado do IPO mostra que vocês estão no caminho certo, né? A procura que teve aí você disse, o volume financeiro que teve para a participação do IPO foi realmente muito grande. E assim, essa questão exatamente da educação, né? Nós brasileiros nunca fomos educados financeiramente, né? Agora, recentemente, 2017, que começou a entrar na grade curricular aí do MEC, a educação financeira. Então, nós temos muito que correr atrás aí dessa questão de educar. E esse é um dos nossos trabalhos ali nessa nossa diretoria. Agora, a XP sempre teve esse braço, né, voltado para a educação, como você falou. Vocês começaram ali numa salinha, fazendo um curso cobraram R$300. E hoje vocês apresentam a XP School. Qual a função dela, né, especificamente? Qual o objetivo dessa escola de investimentos? Até para que os nossos colegas aqui também, eventualmente, se tiverem interesse, né, de aprender um pouco mais, possam acessá-la. Assim, a educação financeira sempre foi a nossa locomotiva comercial, eu diria, né? Como eu comentei anteriormente, é muito mais fácil abrir a cabeça das pessoas, empoderar as pessoas com conhecimento do que oferecer um produto financeiro. Ainda mais porque no Brasil, essa lavagem cerebral que os bancos sempre fizeram nas pessoas, sempre levaram as pessoas a acreditarem que só havia esse formato de se investir no Brasil. Então, a Expedia ela tem intenção de oferecer desde cursos básicos que ensinam as pessoas finanças pessoais, né, como é que você pode administrar melhor a economia doméstica, como é que você consegue montar uma economia, até temas mais avançados que abordam investimentos um pouco mais sofisticados. E por fim, assim, a Expedia ela tem também a intenção de conseguir ajudar os empreendedores brasileiros, né? Então, a gente acredita que por ter feito uma história tão diferente no Brasil e por ter chegado aqui de forma tão honesta e tão honrada, por que não ajudar outros empreendedores transmitindo experiência daquilo que a gente atravessou esses anos todos? Então, tem uma vertical da Expedia que ajuda empreendedores a acreditarem cada vez mais nos seus sonhos grandes, e com isso a gente fala sobre como montar um contrato social, como ter uma partnership, como administrar, como construir valores corretos na companhia, como iniciar projetos, como lidar com tecnologia. Enfim, são temas que nas questões de empreendedorismo são bastante valorizadas, e a gente acredita que consiga ajudar nisso também. Mas não é voltado exclusivamente ao empreendedorismo, ou sim? Não. A Expedia é voltada a ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento que permita que elas investam melhor e também ao tema empreendedorismo. Tá, porque a maior parte de nós, como juízes, né, não podemos empreender. Nosso empreendimento é comprando ações, investindo e participando aí do quadro societário da empresa como acionista. Perfeito. Conta de vedação, né? Vedação legal. Mas os nossos aposentados, se estiverem dispostos aí, mais uma opção para empreender também. Doutor Paulo. E aí falando... Oi. Doutor Paulo, pegando da pergunta anterior e voltando ao nosso tema inicial lá da live, tem uma questão aqui no chat que fala sobre a segurança de se investir em instituições fora o modelo bancário. Porque quem é mais antigo, como está registrado aqui,
viver algumas histórias de quebra de instituições financeiras que prejudicaram muitos aplicadores. Como é que a XP consegue se preparar, se defender disso? Que tipo de segurança a XP pode levar para os seus investidores, Guilherme? Bom, Lucas, eu diria que as corretoras de valores elas são estruturas mais seguras do que os bancos, inclusive, né? Porque as corretoras de valores elas simplesmente intermediam operações. Então, no Brasil, existem as câmaras de liquidação, que é a CETIP, a CBLC e os administradores dos fundos. Então, o que a corretora faz, ela simplesmente adquire aquele ativo que fica custodiado nesses ambientes independentes. Então, mesmo que, porventura, uma corretora quebre porque foi mal administrada ao longo dos anos, ela não pode mexer nessas gavetinhas, porque são gavetinhas independentes dela, né? Ou seja, são estruturas que foram criadas justamente com o intuito de blindar o mercado como um todo. Perfeito. Essa é até uma questão, né, que eu ia tocar também, eu ia tocar nesse assunto, que ainda existe muito um preconceito, acho, não sei exatamente se essa seria a palavra correta, essa ideia de que investir em corretor, as pessoas sempre tiveram a segurança dos bancos comerciais, né, os grandes bancos, como ali um porto seguro, como se sair disso fosse algo que traria mais risco. E uma coisa que eu ia comentar é exatamente essa questão da custódia, né? Os ativos não estão na corretora. Então, por mais que uma corretora eventualmente venha a ter algum problema, né, os ativos são todos custodiados nos seus CPFs e, enfim, no máximo que a gente tem que fazer é portar esses ativos de uma corretora para outra, para a gente continuar mexendo neles, para ter acesso e vender. É isso mesmo, né, Guilherme? Não, exatamente. Então, assim, os bancos eles sempre se basearam assim, não há dúvida que os bancos brasileiros têm credibilidade e são bastante sólidos, já. Isso é inquestionável. Mas eles sempre venderam essa credibilidade e essa robustez de uma forma muito cara, né? E não que investir através de uma corretora tenha falta de credibilidade, muito pelo contrário. Mas como no imaginário das pessoas, quem tem uma agência na rua, né, quem tem toda aquela estrutura por trás é mais sólido, naturalmente que os bancos usam isso a favor deles e cobram muito mais caro. Mas as corretoras de valores são estruturas, eu diria que mais sólidas do que os bancos. Por quê? Porque corretoras de valores não pode dar crédito. Então, banco quebra porque pode ter corrida bancária e, naturalmente, banco tem carteira de crédito, né? Então, quando você tem alguma quebradeira na economia, eventualmente um banco mais frágil ele pode quebrar, como a gente teve alguns bancos no passado que quebraram. Corretora de valores, se eventualmente acontece alguma coisa, o risco do cliente é o investimento que ele escolheu. Então, eventualmente, aquele investidor comprou um título, comprou uma ação e aquela companhia que ele escolheu não foi bem, esse é o risco que ele corre. Mas, de novo, por serem estruturas especializadas em investimento e muito mais leves e menos custosas do que os bancos, naturalmente cobram muito menos tarifas e custos do que os bancos, né? No caso da XP, vocês ainda têm aí o Itaú, né? 49% das ações da XP pertencem ao Itaú. Além disso, a gente quando fez a operação com o Itaú lá atrás, era isso que a gente estava endereçando. A gente ia abrir capital na Bolsa Brasileira e o Itaú nos ofereceu a possibilidade de tê-lo como acionista minoritário da empresa. Não foi uma decisão fácil, porque eu confesso que o Itaú é o nosso maior concorrente, mas a gente entendeu que a mensagem era importante para o cliente, né? Se o Itaú estaria investindo com a gente, né, estaria confiando na gestão nossa, estaria nos dando um selo de qualidade, por que as pessoas que investem no Itaú também não viriam, né? Então, essa foi a estratégia que a gente fez. Hoje o Itaú tem 46% da empresa, de novo, não tem nenhum tipo de interferência na companhia, mas, sem dúvida nenhuma, ajudou a gente a ter credibilidade há 3, 4 anos atrás. E era um receio, né? Quando isso foi falado, foi que 2017, se eu não me engano, né? 2017. 2017. Era um receio exatamente que a XP fosse engolida pelo Itaú e, de repente, passasse a ter as características de um banco que era exatamente o que a XP sempre combateu. Esse risco não existe. Não, esse risco não existe. Eu diria que esse risco é zero, inclusive porque o Banco Central e o CAD
deixaram bem claro ao aprovar a compra minoritária do próprio Itaú, que não poderia haver nenhum tipo de interferência do Itaú na companhia e que não havia qualquer possibilidade dele comprar o controle da empresa. Então, independente disso, eu posso afirmar que enfim, eu sou super jovem, o time é jovem, a gente ama o que a gente faz e a gente nunca imaginou vender o nosso negócio. Então, a gente quer continuar trilhando um caminho aqui de longuíssimo prazo e cada vez mais ajudar os brasileiros a investirem melhor. Já que você falou que você é jovem, Guilherme, quantos anos você tem? Mata a curiosidade de todo mundo aí. 43. É jovem. Bom, falando aí sobre a questão exatamente de banco, né? Vocês pediram autorização para também trabalhar, para também poder funcionar como banco. Como é que é isso? Qual é a finalidade da XP como banco, Banco XP? A gente na empresa hoje tem aproximadamente 2 milhões e meio de clientes, né? E a gente estruturalmente é uma corretora de valores. Então, todos esses nossos 2 milhões e meio de clientes, eles precisam ter uma conta num banco tradicional. Senão, eles não pagam conta, eles não têm cartão de crédito, eles acabam não fazendo as coisas que o dia a dia nos exige. Então, a visão nossa do banco é justamente oferecer para o cliente que já confia na gente uma solução completa. A gente vai lançar um banco que tende a começar agora em agosto, mais tardar setembro. Ele não começa sendo 100% completo, mas eu diria que no máximo até o final do ano ele já está completo, né? Ele é um banco diferente, ele é um banco que não tem agência, é um banco que vai oferecer todos os serviços que os bancos têm de uma maneira diferente, sem nenhum tipo de tarifa fixa e com produtos super inovadores, né? A gente fechou uma JV com a Visa, um contrato de 10 anos, então vem um cartão de crédito nunca visto antes no Brasil. A gente vai ter o menor juros do Brasil, porque naturalmente é um banco que é voltado a atender as pessoas que investem, então as pessoas que investem naturalmente acabam tendo garantias com a gente. Então, assim, esse banco ele vem com esse intuito, né? A intenção nossa é que o cliente, ao perceber que há esse produto na casa, ele, de novo, se ele achar que a gente foi competente, ele vai poder cortar o cordão umbilical que ele tem com o banco tradicional dele e concentrar integralmente seus investimentos todos com a XP e a sua vida cotidiana. Então, assim, essa é a intenção nossa. A gente não vai fazer... a gente não vai de maneira nenhuma, né? Eu sei que as pessoas pensam às vezes, agora que vocês cresceram, tiveram sucesso e etc., vocês vão virar um banco e vocês vão ser que nem eles, né? Não é nada disso. A gente não vai virar que nem eles, a gente vai continuar sendo uma empresa especialista em investimentos, mas o banco é mais um produto este que a gente não pode oferecer como corretora. Então, nós somos uma empresa de investimentos. O banco simplesmente é mais um produto que vai ajudar a oferecer para o cliente que já confia na gente mais serviços, né? Essa é a intenção. Tá, a ideia é de ter estrutura de banco comercial e não de banco de investimento. Comercial, isso aí. A gente tem também o banco de atacado, né? Que é uma outra frente nossa que atende empresários, né? Desde pequenos empresários até empresários maiores que acessam o mercado de capitais. Então, tem sim o banco de investimento e tem também o banco de pessoa física que vai ser integrado com os investimentos que as pessoas já acessam no nosso dia a dia. Tá, então em breve... Tem uma pergunta no chat aqui só para seguir essa linha bem rápida. Você já falou de cartão de crédito, conta corrente e financiamento imobiliário e outros tipos de financiamento também vão ser ofertados? Lucas, isso vai sim, mas para longo prazo, tá? Assim, no curto prazo não. No curto prazo o que vai acontecer é todas as pessoas que tiverem investimento com a gente, naturalmente esses investimentos vão gerar um crédito adicional. Então, o que é a nossa intenção com isso, né? Cada vez mais as pessoas precisam entender no Brasil que elas devem alongar seus investimentos, né? O brasileiro sempre investiu com a visão de curtíssimo prazo, né? CDI sempre foi aquele investimento D0, né? E o que a gente quer mostrar é, olha, quanto mais horizonte você tiver, maiores as chances de você ter mais retorno. Ao mesmo tempo, se você alongar seu investimento e você tiver que usar o dinheiro no curto prazo, você tem um desafio. Então, a visão do nosso banco é endereçar essa questão. Ou seja, você vai poder investir, talvez com tempos maiores, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, e se você necessitar de um crédito de curto prazo,
muito, muito barato, a gente vai oferecer. A gente consegue oferecer a uma taxa extremamente atraente, por quê? Porque a gente tem a garantia do cliente como colateral. Então, é dessa forma que a gente começa. E aí, naturalmente, as coisas vão evoluindo e a gente começa a ampliar esse leque de produtos de crédito com o tempo. Tá, e para finalizar, então, a abertura do banco, está faltando o quê agora? Autorização? Na verdade, o banco... Não, assim, na verdade, o banco já está autorizado, ele já está funcionando, inclusive, mas ele não tem ainda a experiência que a gente está acostumado, que é a conta corrente. Mas quem tiver conta hoje com a XP e quiser antecipar uma cota de fundo, né? É só um exemplo. Você tem já uma parte do banco que já funciona, né? Ou seja, você comprou um fundo lá D150, né? Supondo. Se você quiser que o seu dinheiro entre na conta no D0, a gente vai te antecipar esse dinheiro cobrando simplesmente CDI, que dá 0,22% ao mês. Ou seja, o banco ele já está funcionando. Mas a experiência que a gente está acostumado, que é ter um cartão de crédito e etc., começa a funcionar a partir de agosto, no mais tardar setembro. Então, essa antecipação de cota de fundo, se alguém precisar, isso já é possível hoje? Isso aí já é possível. É que o processo de constituir um banco e de montar, assim, a gente já está fazendo o projeto há mais de 3 anos, tá? Então é um desafio mesmo, né? Assim, começar o banco, autorização do Banco Central e etc. Mas aqui dentro já tem umas 200 pessoas que trabalham já incansavelmente para que a gente possa lançar a experiência completa o quanto antes. Mas já está tudo autorizado, já está tudo funcionando. É uma questão muito mais de colocar de pé, sabendo que vai tudo funcionar como deveria. Legal. Agora, Guilherme, uma pergunta aqui com relação a custos, tá? A gente acompanha não só a XP, mas outras também, corretoras e bancos, e eu tenho reparado que produtos simples, né, que assim, todo investidor no começo acessa, que na XP hoje em dia a gente vê que eles estão mais caros do que em outras instituições. Então, assim, um exemplo, para quem vai pesquisar, né, taxa de corretagem. Quem já é de dentro da XP sabe, quem trabalha há algum tempo com a XP, sabe que tem os pacotes de corretagem, ou dá até para negociar essa taxa via assessor, talvez. Mas para quem vai entrar na XP e olha lá a tabela de corretagem, está R$18,90 a corretagem. Fundo caixa, né, aquele trem de XP Tesouro Selic, uma taxa de administração de 0,20, quando hoje existe no mercado, inclusive até da Rico, né, que faz parte do grupo XP, um fundo com taxa zero. Em outras instituições também, são 5 ao todo, pelo que eu conheço. Fundo de dólar, fundo de ouro, assim, que são fundos de atuação simples, né, em que o gestor não tem que fazer muito mais coisa do que comprar aquele ativo que ele deve investir, também mais caros do que outras instituições. Como é que vocês veem essa questão da concorrência? E a XP está tentando se mexer para correr atrás? Como é que fica por que vocês não mexeram nisso até agora? Guilherme, vou pegar só uma carona aqui na pergunta de Paulo, porque tem uma pergunta no chat também, já que você deve falar da Rico e da Clear. A Rico e da Clear nessa questão, eles também estão perguntando se a Rico e a Clear vão estar integrados aos serviços bancários da XP. Sim, estarão sim, mas é um processo que não vai ser esse ano. Então, a gente começa esse ano integrando o XP e, na sequência, a gente começa com as outras marcas. Bom, sobre a pergunta do Dr. Paulo, eu diria o seguinte: a gente inclusive tem na XP sim um fundo caixa que cobra zero, mas a proposta da XP é justamente oferecer uma assessoria personalizada, né? Assim, eu diria que muita gente confunde às vezes coisas diferentes, né? Uma coisa é você não querer o atendimento de um assessor, você se autoatender e você ter que entrar na plataforma e você aprender por conta própria. Naturalmente que quando tem essa dinâmica, é importante sim que os preços sejam os mais baratos possíveis, né? E até por isso que a gente na Clear, que é uma marca nossa inclusive, a gente é a única corretora do Brasil. Guilherme, deixa eu te interromper só um segundinho, que acabou de aparecer aqui para mim. Eu não sei se estava com o vídeo apagado antes ou se ela conseguiu entrar. A nossa presidente Renata Gil, não sei, quero dar as boas-vindas para a Renata. Olá, Renata, tudo bem? Já continua. Olá. Depois, Renata, se quiser até falar alguma coisinha.
Eu não vim interromper, não. Eu vim só cuidar e agradecer a presença de vocês. Vocês estão fazendo uma live maravilhosa. Eu já tive aqui 1 milhão de informações. Desculpa eu não ter entrado antes. Eu estava em outra live também. Mas dizer que a MB aí acolhe vocês, agradece a oportunidade. O Inho tem feito um trabalho espetacular. Então, a gente vai ouvir. Depois eu dou uma palavrinha sobre tudo que a gente está conversando. Obrigado, Renato. Legal, obrigado. Prosseguir, Bom, né? então, o que eu estava comentando é que a gente separa as coisas de duas formas, né? Eu sei que nos dias de hoje é fundamental que todo mundo queira o melhor produto possível, com o melhor serviço possível, no menor tempo possível, né? Mais barato possível, né? Mas a gente não consegue oferecer um serviço de graça quando, acima de tudo, tem um assessor por trás que precisa prestar uma assessoria e precisa ter algum resultado financeiro. Então, a marca XP é uma marca que ela pretende ser conhecida como uma marca que presta assessoria, que vai ter sempre um assessor por trás, que vai te conhecer pelo seu perfil e que vai te ajudar aquilo que você precisa comprar. E por isso, sim, cobra um pouco mais caro. No entanto, se você é uma pessoa que não quer conversar com o assessor, se você tem um perfil de autoatendimento, se você sabe o que você quer, a gente tem outras marcas na empresa, como a marca Clear, né, que eu dei como exemplo anteriormente, que é a única marca do Brasil que não cobra, inclusive, corretagem. Você pode operar o que você quiser e você opera tudo de graça. Mas são conceitos diferentes, né? Ou seja, se a pessoa quer ter um assessor, é importante que ela entenda a importância de ter um preço um pouco mais caro. Se ela não vê o valor nisso, né, aí realmente não é a marca XP. Deveria ser uma marca que tem uma outra proposta, que aí seriam as marcas Clear e a marca Rico. Então, é assim que a gente separa as coisas. Mas se eu diria que na própria XP, inclusive, não tem... A gente tem um fundo caixa DI que cobra 0, inclusive, né, eu comentei sobre isso, e todos os produtos que a gente oferece lá dentro são produtos com preços extremamente competitivos ou seja, a gente são mais de 150 gestoras independentes, são mais de 200 títulos de crédito do mercado, enfim, é um leque bastante amplo mas naturalmente tem o serviço do assessor por trás, porque senão a gente não consegue ter uma atividade que a conta literalmente fecha no final. Entendi. Agora, com o Selic a 2,25, aí, com possibilidade até de redução ainda nesse ano, essa taxa de 0,20 do trend pós-Selic vai ser mantida? Porque representa 0,20 a 10% da Selic hoje. Não, então, assim, a gente tem o fundo zero, a gente tem um fundo caixa na XP que cobra 0, tá? Que fundo que é esse, Guilherme? Eu não sei aqui de bate-pronto, mas esse fundo já está funcionando há bastante tempo. Mas é da própria XP? A gestora é XP? Eu tenho quase certeza que é. É um fundo que cobra 0 de administração. Tá. Ele já está funcionando, tem já os seus 2 meses. Tá, eu desconhecia, mas é bom saber, é a mesma informação para todos nós. É um fundo de caixa. É um fundo caixa. Até se puder, Lucas e Calumbi, se você puder checar. Vou já pegar aqui e passar. Fala com o Gustavo Pires e levanta exatamente o nome do fundo. Eu não sei se é da XP ou se é da XP gestora de recurso ou se é de alguma outra asset do grupo XP. Mas, assim, naturalmente, esses fundos, os fundos DI, naturalmente, eles vão ficando cada vez mais competitivos, naturalmente. Assim, essa redução dos produtos de crédito já vem tendo um ajuste natural de preços, né? Sem sombra de dúvida, né? Mesmo os 0,2% ao ano atualmente de alguns produtos de renda fixa são infinitamente menores do que os preços dos produtos de renda fixa cobrados pelos bancos, né? Bom, eu acho que agora que a gente já falou bastante sobre a XP, eu queria ter uma ideia sua e como é que a XP, os economistas da XP estão trabalhando. No ano passado, pela Associação Paulista de Magistrados, a gente fez uma
uma palestra com o Marcos Ross, né, e o Henrique Breda também. E eu lembro que naquela palestra, foi final de agosto do ano passado, claro, antes de pandemia e de tudo que está acontecendo, ninguém esperava, a XP previa bolsa final de 2020, salvo engano, em torno de 140 mil pontos, né? Eram as expectativas aí, antes até do vírus aparecer na China. Diante de agora de tudo que está acontecendo, né, essa recuperação que a gente não sabe como é que vai ser, de todos os gastos públicos que estão acontecendo aí, quais são as perspectivas da XP agora? Com relação a juros, você até falou, né, que acredita ainda que caia um pouco mais, mas também queria que falasse um pouco nisso. Mas para a bolsa, câmbio, como é que vocês da XP estão imaginando o futuro aí para 2020, 2021? Doutor Paulo, eu diria que no mundo assim, teve uma injeção de expansão monetária nunca vista antes na história, né? A gente já vinha tendo no mundo juros negativos há bastante tempo. Aqui no Brasil a gente tinha um gap ainda grande entre as taxas internacionais de juros e as taxas do Brasil. Quando veio a epidemia, a gente afunilou esse spread um pouco mais. E tem um fenômeno que já acontecia há bastante tempo no mundo, né, que era um estímulo natural ao empreendedorismo, né? Cada vez mais a tecnologia e o acesso à informação ele leva as pessoas a empreenderem, né? Ainda mais quando se tem acesso a capital com mais facilidade do que se tinha antigamente. Então esse mundo do futuro é um mundo onde vão ter cada vez mais empreendedores com tecnologia. Isso naturalmente gera competição entre empresários. Competição entre empresários gera deflação de produtos e serviços. Você tem muito CNPJ, ninguém consegue aumentar preço porque vem um concorrente que abaixa o preço e você é obrigado a baixar também. Então, isso tudo, esse ambiente de deflação, ele faz com que os juros fiquem cada vez mais baixos. E de novo, é por isso que a gente via lá fora a curva da Alemanha, da Suíça e de outros lugares do mundo de 30 anos, operando a menos 1%, ou seja, você comprava um título desse país e dali a 30 anos você voltava e você nominalmente teria menos dinheiro do que você colocou. Em parte porque a expectativa de queda dos preços vai ser maior do que esse 1%. Né? Então, o cenário que eu vejo, a despeito da crise ser super grave e de alguns empresários até terem quebrado durante essa travessia, eu diria que a gente vai ter muito dinheiro sobrando no mundo. E dinheiro sobrando comprativo, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, eu comentei no começo da live, são mais ou menos 9 trilhões de liquidez no sistema financeiro. 80% desse dinheiro, que dá mais ou menos 7,2 trilhões, aplicados no CDI. Só que o CDI do passado era um CDI de 13% na média. O CDI agora é de 2%. Será que uma parte desse dinheiro vai ficar incomodado e vai aceitar correr um pouco mais de risco? Eu creio que sim. É natural, né? Por todo mundo agora. Tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Então, assim, como não tem um outro caminho, naturalmente o preço das ações tende a subir. Foi um pouco o que aconteceu nessas últimas semanas. A despeito, novamente, de toda a crise, sobrou muito dinheiro na economia, né? Você tem uma porta de saída que é pequena, né? Aqui na Bolsa Brasileira são 390 empresas listadas, o dinheiro compra ativo real. Então, o cenário que a gente imagina de longo prazo é deflação de produtos e serviços, né? Como eu comentei, competição entre empreendedores com tecnologia. Isso faz com que os juros fiquem baixos, os juros baixos fazem com que haja inflação de ativos, né? Então, é muito difícil falar a pontuação da Bolsa, né? Isso é super impreciso. Mas eu diria que o fluxo de compra de ativos reais, sem dúvida nenhuma, ele é crescente. E o que faz com que os preços caiam ou subam é basicamente oferta e demanda, né? Então, assim, eu diria que sim. A tendência é que os preços sigam subindo. A gente deve ter um ciclo de baixa de juros suficientemente longo. Acho que chega no patamar pré-crise ainda esse ano ou não? Doutor Paulo,
literalmente seria bastante chute isso, né? Eu não, Uhum. assim, eu diria que existe muito dinheiro sobrando na economia e todos os fundos de pensão, todos os gestores, todas as pessoas físicas, né? Quando a gente pega a, a bolsa nunca abriu tantas contas quanto abriu nesses últimos 6 meses e esse é o movimento, né? As pessoas tendo que aprender a administrar riscos diferentes. Então, quando a gente analisa do ponto de vista de demanda, a demanda está alta e vai continuar alta. Mas será que vai passar 120 mil pontos ou não? Aí é muito difícil eu fazer essa análise agora. Exercício de Mas eu diria futurologia. que é muito grande. Mas a tendência, sim, é de alta. Uhum. Tá, joia. Lucas, como é que estão as perguntas aí? Só respondendo aquela questão do fundo, o nome dele é TrendDI. Por enquanto, ele está somente na plataforma da Rico, mas também tem perspectiva de chegar na plataforma da XP. Mas o fundo é Sim, TrendDI, que é o fundo sem custo, tá? Está na Rico, né? Na XP, não. Por enquanto, só está na Rico. Ainda não chegou na XP, mas já está a caminho. Tá. Então, eu falei uma meia verdade. Peço desculpas a todos. Como é que estão as perguntas aí, Lucas? Uma pergunta interessante aqui, Guilherme, é a seguinte. A XP abriu capital na Nasdaq, ela vem cada vez mais se aproximando dessa parte de tecnologia. De certa forma, anunciou abrir um prédio no interior de São Paulo, que se chama Vida XP, nos moldes da Apple. Podemos dizer que a XP é uma empresa de tecnologia e, se isso é verdade, como é que isso vai beneficiar os investidores? Tá? Como é que essa tecnologia pode trazer benefícios assim práticos na vida de juízes, de profissionais que estão querendo colocar o seu dinheiro e lidar com essa gestão de recursos ao longo do tempo? Olha, eu diria que nós somos uma empresa que são aproximadamente 3 mil funcionários, né? E quando começou a crise do Covid, a gente teve a sorte, o azar, né? Eu achei que era azar no começo, de ter o segundo caso de Covid no Brasil. Então, isso acabou obrigando a gente a ser muito rápido, a botar a empresa inteira de casa. Assim, hoje na empresa, eu acho que eu devo ser a única pessoa que estou presencialmente na XP hoje. E são 3 mil funcionários. A gente conseguiu se adaptar muito bem a esse novo ambiente. E o que aparentemente era impossível, né, que é 3 mil pessoas funcionarem de forma descentralizada, bem, hoje a gente não tem a menor dúvida disso. A empresa hoje está melhor depois da crise do que estava anteriormente. A gente consegue ter uma agenda mais concentrada, a gente consegue começar as coisas na hora, a gente se organiza melhor e assim por diante. Isso fez a gente de fato encarar a vida corporativa de um jeito diferente. A gente decidiu que a gente não vai voltar à vida anterior. A gente não acredita naquele formato de bater ponto mais. O que a gente quer fazer é criar um conceito onde as pessoas vão trabalhar de forma descentralizada, vão ter mais qualidade de vida, porque quando você trabalha na capital de São Paulo, né? A gente fica aqui no centro de São Paulo. Assim, a vida é dura, né? A vida é dura porque se gasta muito tempo em transporte, assim, almoçar não é trivial, você tem que entrar num shopping, você tem muita fila. Então, conseguir fazer o time ter mais qualidade de vida sem perder qualidade, naturalmente é uma forma de conseguir deixar em companhia melhor e os clientes terem mais benefícios, né? Então, o time está extremamente comprometido, por ser sentido ainda mais empoderado, porque as pessoas sentem que, por mais que estejam trancadas em casa ainda, elas vão conseguir ter uma vida melhor a longo prazo. A companhia naturalmente também vai ter uma estrutura de custos muito menores, né? Porque a gente vai ter a nossa sede, que ficava em São Paulo, na capital, vai ser uma sede no interior de São Paulo, muito mais com o intuito de construir uma sede que possa ser inspiradora, integrada com a natureza, e que possa ser um lugar onde a gente se encontra, a gente faz treinamentos, a gente troca melhores práticas, mas as pessoas não vão bater mais ponto lá, porque elas vão trabalhar de onde elas quiserem. Então, isso do ponto de vista de empresa, isso traz uma escala muito grande, porque antes a gente tinha que contratar uma pessoa e convencê-la a morar em São Paulo. Isso por si só já é um desafio. A gente consegue hoje em dia contratar as melhores pessoas do mundo e elas podem trabalhar de onde elas quiserem. Então, isso torna a nossa companhia
ainda mais exponencial e com pessoas ainda mais comprometidas. E, no final, essa combinação faz com que a gente consiga entregar para o cliente uma experiência cada vez melhor. Então, assim, essa é um pouco a visão que a gente tem do futuro. Uma pergunta aqui de um colega que eu vi e que me parece interessante para quem se interessa pela Bolsa, né? Com essa injeção de liquidez aí muito grande, você acha que o número de IPOs deve voltar a crescer aqui no Brasil? Ou isso já no curto prazo, ou agora as empresas devem esperar um pouco, passar a melhorar essa situação e ter um pouco mais de certeza do que o cenário à frente? Doutor, eu diria que com certeza absoluta. A gente chama de mercado de capitais, né? Então, o mercado de capitais, eu diria que ele é o principal concorrente dos bancos, né? Quando você é um empresário maior, né? Até porque abrir capital na Bolsa não é um empresário pequeno que tem acesso. Se você é um empresário maior e você tem o cenário anterior do passado, que era os juros de 13% ao ano, naturalmente a poupança da população não está disposta a tomar risco, a financiar um IPO, a comprar uma dívida no mercado, seja uma debênture, seja um CRI, um CRA e outras coisas mais, né? Mas quando essa conta se inverte, quando a gente tem os juros de 2% ao ano, a gente falou sobre isso antes, né? As pessoas ficam muito mais predispostas a assumir riscos. Então, eu diria que a janela está mais do que aberta, isso vai ser cada vez mais comum, e justamente essa janela e essa predisposição das pessoas a assumirem risco é que faz com que os empresários não fiquem mais apenas obrigados a ir no banco. Eles sabem que eles podem ir no mercado, porque eles vão conseguir investidores que queiram ser sócio das suas empresas ou comprar suas dívidas. E com isso a gente consegue criar um ecossistema muito mais equilibrado. Eu diria que é raro, assim, eu não conheço de verdade nenhum país do mundo que tenha sido bem sucedido que não tivesse mercado de capitais forte, né? Que é quando a poupança da população está disposta a assumir riscos financiando bons empreendimentos na economia. Isso acontece em regra exatamente quando os juros estão baixos, né? Perfeito. Calumbi, alguma pergunta aí que você marcou para fazer para Guilherme? Eu estou só acompanhando aqui o chat, Lucas. Estou vendo que você e o Dr. Paulo já estão endereçando, então assim, não tenho nada aqui que bate pronto, não. Eu não estou conseguindo acompanhar muito as perguntas, mas eu tinha batido o olho nessa. Eu passei. Agora, acho que de repente a doutora Renata Gil pode fazer um pronunciamento que já está chegando no final do nosso horário, tá? Isso. Eu não vou roubar a vez de todos os meus colegas que eu já vi aqui, 161 espectadores numa sala interna, isso é bom demais. Eu queria primeiro parabenizar o Inho, que eu chamo de Inho, né? O Paulo, o doutor Paulo é o Inho da gente, pelo trabalho lindo que ele tem feito ao longo dos anos, ajudando os magistrados brasileiros nessa parte de investimento, mas mais do que investimento, na educação financeira, né? E quando a gente fala em educação para juiz, soa um pouco estranho, mas a gente realmente são poucos os colegas que têm afeição com o mundo do mercado financeiro, e essa orientação é muito importante, porque nós somos um nicho que trabalha com uma estabilidade financeira, né? Em regra, a gente recebe o mesmo salário, a gente tem as mesmas perspectivas estáveis, né, da vida. Então, saber manusear essa verba é muito importante para a nossa geração e para as nossas famílias. E quando a gente tem especialistas no mercado, como o Guilherme, né, o Lucas Leal, e fica o meu abraço ao Lucas e à Isabela, que é minha colega magistrada, baianos queridos, nos ajudando, isso é muito bacana. Essa troca de informações é muito bacana. E eu acho, né, o trabalho que eu tenho feito à frente da MB, que o diálogo é o que vai nos levar ao melhor caminho nessa situação de crise no Brasil e no mundo. Isso não é um problema brasileiro. Mas eu quero dizer para vocês, aproveitar a oportunidade, já que a gente não fala muito com o mercado financeiro, dizer que a Justiça tem atuado de uma forma muito serena e firme nesse momento da pandemia. Desde a declaração da Organização Mundial de Saúde, desde março, nós já proferimos mais de 300 mil atos processuais. É um mundo de atos processuais eletrônicos.
né? Entregamos mais de 300 milhões de reais diretamente ao combate à pandemia. E como o Guilherme falou, eu penso que a gente vai chegar num momento diferente mesmo, um novo normal, que é trabalhar mais gente em casa, mais gente em trabalho remoto. A gente já mostrou que é eficiente essa forma de trabalho. Na Justiça a gente tinha muita restrição porque a gente não sabia se o sistema dos tribunais iam funcionar adequadamente, mas eu acho que a pandemia ela nos trouxe um choque de ordem positivo também, né? Tirando a questão da perda de vidas que nos dói a cada dia, e o Brasil aí vem batendo recordes negativos, a gente não gosta de ouvir, mas tem um outro lado que é de reinvenção, e a AMB, que representa 14 mil dos 18 mil magistrados brasileiros, para e passo com o novo momento de tecnologia, Guilherme, a gente não vai construir um prédio como você, nem abrir um novo espaço gigantesco, mas a gente criou um laboratório de tecnologia e inovação que começa a funcionar. A gente já está em 4 meses aí de atuação para descobrir novos mecanismos de funcionamento da justiça de uma forma mais célere. A gente tem um problema de efetividade gigantesco e isso é um problema que foi detectado por nós pela pesquisa interna e pela pesquisa externa que nós fizemos no ano passado. E a gente sabe que efetividade é segurança jurídica é um mercado financeiro mais estável, com promessas, né, de investimento importantes para a nossa nação, que é uma nação ainda em desenvolvimento. Mas eu queria dizer para vocês do mercado financeiro que nós juízes, nós os 161 e mais os 14 mil, estamos muito conscientes do nosso papel nessa democracia. Falam muito, acabei de sair de uma live agora com o ministro Fux e o ministro Salomão, que se fala muito em ativismo judicial. Mas, na verdade, não existe ativismo, existe um protagonismo e um protagonismo em razão do demandismo, né? A gente é muito demandado para todos os assuntos. Então, uma lei acaba de ser aprovada, imediatamente o partido que votou pela aprovação da lei entra com uma ação na justiça para derrubar a lei que foi aprovada. Então, a gente tem realmente um grande número de questões submetidas ao judiciário e pelo princípio da inafastabilidade, que é um princípio constitucional, nós temos que enfrentar todas as demandas. A porta de entrada da justiça é gigantesca e a de saída é pequena. Então, o que nós estamos fazendo agora é criar mecanismos para que a entrada não seja tão volumosa, que a gente tenha os mecanismos de composição, de conciliação, que é o sistema multiportas, e que a saída seja uma saída melhor, também com composição e com outros mecanismos, uma legislação mais moderna, e a AMB tem trabalhado por isso. Então, dito tudo isso, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que estão nessa sala virtual, agradecer aos juízes brasileiros pelo papel importante que eles têm desempenhado e dizer que nós agora estamos juntos, nós, mercado financeiro, empresários, indústria, nós temos que estar juntos para esse novo momento que o país vai enfrentar, que é o pós-pandemia, com tsunamis de ações judiciais, com tsunamis de problemas sociais, e a AMB também está aí de braços dados com a sociedade, com inúmeros programas para que a gente seja melhor conhecido e, então, melhor compreendido. Um forte abraço meu e dos 14 mil juízes brasileiros. Obrigada, Inho. Eu vou te devolver a palavra. Obrigado, Renata. Queria registrar também a presença da Cláudia do Espírito Santo aqui, que é colega de Sergipe, e ela é a diretora adjunta da nossa diretoria de planejamento financeiro. Beijo, Cláudia. Guilherme, para terminar, eu queria 3 perguntas de bate-pronto. De sim ou não, uma resposta rápida, sem nem precisar explicar. Já fazendo um disclaimer aqui de que não são recomendações, enfim, é de repente uma opinião pessoal. Inclusive, entrando numa pergunta que foi feita agora no finalzinho. Primeiro, se você tivesse que apostar em um setor hoje, que setor seria? Setor da economia. Olha, um setor da economia, eu apostaria como um todo no segmento de renda variável, como um todo. Se você me permitir, assim, eu sei que seria bate-pronto, mas eu queria explicar um pouco sobre a minha visão como investidor. Acho que pode talvez ajudar vocês a quem sabe, talvez abrir um pouco mais a cabeça em relação a essa possibilidade, né? Eu sempre acreditei que a melhor maneira de você... Aliás, eu tenho certeza disso, tá? Desculpa. Que a melhor maneira de você ganhar dinheiro a longo prazo é você investir em boas companhias, né? A própria história prova isso. A despeito de infinitas crises que acabam acontecendo na economia a cada X anos,
investir em boas ações, em bons fundos de investimento sempre foi a melhor coisa de todas. Tem um indicador no Brasil chamado IQT, chama-se Índice Quantum Ativo. Esse indicador ele é medido desde 96. Ele mede a média dos fundos de ações ativos do país. E esse indicador, de 96 até hoje, ele subiu aproximadamente 60 vezes. Ou seja, quem colocou lá R$100 mil há 24 anos atrás, tem hoje 6 milhões de reais. E durante 24 anos tiveram infinitas crises. Teve crise da Ásia, teve a crise do atentado terrorista, teve mensalão, tiveram, enfim, infinitas crises. Ou seja, a despeito das crises, a economia sempre volta ao normal e as boas empresas sempre voltam a crescer. Então, assim, é normal que nas crises as pessoas fiquem um pouco assustadas, achem que o mundo vai acabar, mas eu diria que as crises elas sempre trazem muitas coisas positivas, tá? A doutora Renata comentou sobre isso, eu acredito piamente nesse cenário que as crises aparecem, a sociedade como um todo se aprimora, então a gente como ser humano fica melhor, como empreendedor a gente aprende uma série de coisas e com isso a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, assim, eu tenho mais ou menos 50% do que eu invisto em fundos de ações, no entanto, eu tenho convicção que eu não vou mexer nesse dinheiro nos próximos 10 anos. Então, a minha dica é, se você não vai mexer no dinheiro, tente cada vez mais aprofundar sobre esse tema, mas não encare o mercado acionário como um lugar que você faça apostas, um lugar onde você tenha que trocar de carro ano que vem ou fazer uma viagem. Eu diria que esse não é o caminho mais apropriado. O caminho apropriado é você encarar o mercado como um lugar onde você compra bons fundos ou boas companhias com visão de longo prazo. Quando você tem essa cabeça, eu diria que as chances de êxito são extremamente elevadas. Acabei falando muito aqui, doutor Paulo, desculpa. Não, o bate-pronto era mais por causa do seu tempo. A gente aqui gostaria de te ouvir por muito mais. A segunda pergunta seria com relação à XP. A XP tem alguma pretensão de abrir a possibilidade de investimentos internacionais para os brasileiros? A gente tem já alguns fundos internacionais que podem ser comprados através da própria XP no Brasil, né? Isso é 100% integrado. Nem me refiro não me referi a fundos, mas investimento direto no exterior. Por exemplo, comprar de ações, alguma corretora coligada ou a própria XP abrir alguma coisa. Então, a gente tem uma corretora baseada em Nova York, que também tem uma sede em Miami. A nossa base que fica em Miami atende brasileiros. Então, chama-se XP Investments, é uma empresa americana e quem tiver interesse em saber um pouco mais, basta acessar o nosso site e as informações elas estão todas à disposição por lá. Então, é um processo que é extremamente simples, não é complicado, em menos de um dia a pessoa abriu conta, mas todo o atendimento acaba sendo feito através de Miami. É assim que funciona. Mas por ser da XP, tem alguma facilidade de comunicação? Eles falam português também? Não, eles falam português e tudo que se executa lá fora tem uma integração com a plataforma do Brasil. Então, o cliente ele enxerga a conta, são empresas independentes, são empresas separadas, né? Porque é empresa americana com a empresa brasileira, mas do ponto de vista de minha conta, o cliente vê uma experiência única. O que a gente não pode fazer a gente não pode atender esse cliente do Brasil, é uma questão de CVM mesmo. Então, esse atendimento é feito através da equipe que fica lá fora. Eles todos falam português e assim funciona. E para finalizar... Fazendo propaganda, doutor Paulo, propaganda, o assessoramento que ajuda nesse processo todo aí de interligação do cliente daqui com o investimento lá fora. Desculpa, Lucas. Vamos saber. Acabei não falando isso, desculpa. E a última pergunta que eu ia fazer, um livro para você indicar. Um livro? Olha, eu adoro indicar um livro que é o livro que eu mais li na minha vida, tá? Mas não é um livro de mercado, de empreendedorismo, nada disso. É um livro que é tido como a maior aventura aliás, o maior feito que um homem já fez, chamado Endurance. Então, assim, dá um spoiler
aqui rápido do livro, né? Em 1914, um comandante inglês chamado Shackleton, ele queria atravessar o Polo Sul, né? Naquela época, né, era um barco de madeira e assim por diante, e ele vai em direção à sua empreitada. Ele chega, acaba que naquele ano o inverno é um pouco mais rigoroso do que o normal, o barco dele é fechado, é estraçalhado no gelo e, bom, vou acabar contando a história toda, né? Mas assim, o barco dele é estraçalhado no gelo, aí ele tem que empurrar os botes salva-vidas até o mar, são mais de 100 quilômetros empurrando botes salva-vida. Depois eles vão a remo do Polo Sul até o Chile, aí chegam no Chile, atravessam uma cadeia montanhosa enorme, encontram um barco de pesca, voltam até o Polo Sul novamente e ninguém morre. Então, assim, eu adoro histórias extraordinárias e essa história talvez seja a história que mais tem inspirado a minha vida toda. Chama-se Endurance, porque é o nome do barco, né? Isso aí, Endurance. Mercado financeiro, algum? Do mercado financeiro, tem um livro bem legal, ele é bem simples, chamado Do 1000 ao Milhão. É um livro que ensina desde coisas básicas, como montar uma carteira, até como administrar melhor ela a longo prazo. Um livro bem legal. O Thiago Nigro é uma pessoa super competente, jovem, e acho que ele conseguiu colocar o mercado financeiro de forma simples. Como empreendedorismo, eu diria que tem um livro muito legal chamado Organizações Exponenciais. Talvez tenha sido o livro que mais tenha inspirado a nossa empresa nesses últimos 4, 5 anos. Eu diria que esses 3 livros aí são um mix bacana aí entre investimentos, empreendedorismo e vida como um todo. Muito legal. Guilherme, agradeço mais esse tempo que você disponibilizou para a gente. Lucas, não sei se tem alguma coisa. Queria só agradecer também a presença de todos vocês, a oportunidade que deram para a gente poder estar aqui, batendo esse papo, trazendo uma figura importante, Guilherme, relatando aí o que é a XP, como é que funciona, tentando tirar essas dúvidas, desmistificar os investimentos, mostrar que existe uma segurança dentro desse processo, que a gente está aí para oferecer isso. Agradeço a todos, muito obrigado. Gente, obrigado também a todos vocês. Assim, desculpa se eu não consegui por responder tudo. Eu fui o mais transparente possível. E obrigado a todos vocês por estarem ajudando a construir cada vez mais um Brasil melhor. Eu sei de todos os desafios que existem, mas tenho certeza que a gente vai sair dessa mais forte do que a gente entrou e cada vez mais a gente vai ter um país mais próspero. Assim espero. Obrigado novamente a todos. Guilherme, a gente aqui agradece. A RGC vai entrar em contato com todos na sequência dessa live, até para poder tentar endereçar todas as perguntas que ficaram aí no chat no final. Claro que não vai ser com o mesmo brilhantismo de ter você aqui conosco, mas vamos tentar aí de todas as formas endereçar a todos e tentar ajudá-los a investir melhor, que esse é o objetivo final da XP e da RGC Investimentos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, então, Guilherme, Renato, obrigado também pela presença. Aos colegas todos, eu lembro que essa conversa está sendo gravada, depois o Lucas vai disponibilizar para mim, para que a gente possa divulgar dentro da MB, né, entre os associados, para que vocês possam rever, ou eventualmente quem não tenha participado possa ver também. Obrigado, então, a todos, boa tarde, bom trabalho, boa semana. Obrigado, gente, um abraço. Um abraço.